Olá, amigos! Hoje eu venho conversar com vocês acerca dos sonhos. Trago para vocês uma visão espírita e uma visão científica. Falando, deixando claro que é uma visão pequena, restrita, mas eu acho que já vale muito a pena para que nós possamos pensar acerca dos sonhos, de mensagens, da higienização, da valorização do sono enquanto aspecto até do corpo físico também. Então, espero que gostem. Então, segundo Kardec, a definição dos sonhos, ele diz assim: é uma realidade da atividade da alma, é uma lembrança do que a alma viveu durante o sono. Kardec diz o seguinte, que os sonhos são o efeito da emancipação da alma, que acontece todos os dias. Nós dormimos, nossos espíritos saem em busca de energias afins, Ao longo de nossas jornadas de sono, de sonho também, nós temos grande oportunidade de evolução, que a gente possa evoluir a cada sono durante o sonho. O Livro dos Espíritos, ele nos traz a questão 401, que a pergunta pontua da seguinte maneira: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é não. O espírito jamais fica inativo. Ele está sempre a desenvolver-se. Durante o sono, os liames que nos unem ao corpo físico, que unem o nosso espírito, eles se afrouxam e o corpo não necessita mais daquela presença total do espírito. E quem faz esse contato, mantendo o corpo ligado através de um fio, cordão fluídico, uns falam fios de prata, é o próprio perispírito. Então, no sonho, nós temos captações, e essas impressões do mundo espiritual, elas são captadas pelo nosso perispírito. Então, quanto mais sutil estiver o nosso corpo, quanto maior a mediunidade e quanto maior a evolução espiritual, maior será a nossa lembrança do sonho. Segundo a ciência, o sonho origina-se durante o sono, E o sono, a ciência define como um estado de inconsciência, do qual a pessoa pode ser despertada por estímulos sensoriais, diferente do estado de coma, onde a pessoa não consegue ser despertada. Existem, comentei com vocês que é uma questão bem simples, Creio que a ciência deve estar muito mais avançada, mas a nossa palestra é para leigos. Então a gente está simplificando aqui estamos simplificando de uma maneira agradável para vocês. Então as ondas cerebrais, elas são o sono de ondas lentas e sono REM, que vem do inglês, dos movimentos rápidos oculares. O sono das ondas lentas, ele representa a maior parte do sono, ou seja, 75% do nosso período de sono, nós estamos nessas ondas cerebrais lentas. E é uma onda necessária, onde ocorre a compartimentalização das memórias, onde você consegue reorganizar suas atividades fisiológicas, refazer o seu corpo físico. E o sono REM, ele fala que é um sono cujo se nós formos fazer um eletroencefalograma, ele é parecido com a vigília. E ele a duração de a ciência diz que é na fase em que acontecem os sonhos. Eu acho que porque os olhos se movimentam, existem alguns movimentos, então eles caracterizam esta fase. Para a doutrina espírita, isso não tem importância. Na ciência, nós definimos o sono
o sono em 4 estágios, né? O sono que é não REM e o sono REM, que é esse que eu comentei dos movimentos oculares. O sono REM, o sono não REM é dessas ondas mais lentas. Então ele tem o estágio primeiro, que é de um estado pequeno de torpor, uma sonolênciazinha. O segundo estágio, onde já o sono é ainda um pouco mais leve, mas já tem uma temperatura mais baixa do corpo, uma mudança da frequência cardíaca e dos movimentos respiratórios. E o sono, o estágio 3, que seria já começando o sono profundo. E o quarto, o estágio de sono profundo. E nesse quarto estágio, eles são liberados, produzidos hormônios. Então é muito importante que nós tenhamos um sono muito bom. E o sono REM é essa parte que tem uma atividade maior cerebral. Eu vou só comentar com vocês um parênteses aqui muito importante. As pessoas não ligam muito para o sono, né? Mas eu me lembro da minha mãezinha, que era professora, e ela dizia assim: filha, não foi à toa que Deus programou 24 horas por dia, que são 3 fases de 8 horas. 3, 8, 24. Ou seja, 8 horas para trabalhar, 8 horas para você viver com a família, se organizar, fazer um hobby, fazer uma leitura, estudar aquilo que lhe agrada, e 8 horas para dormir. Então as pessoas estão negligenciando muito essa questão e a gente vê o quanto é importante. Cabe aqui comentar a questão da melatonina, que é um hormônio produzido durante o sono. A melatonina, ela regula os nossos neurotransmissores e ela regula também a nossa parte hormonal. Então é muito importante que nós tenhamos esse sono tranquilo. É importante também, como a melatonina é de liberação no escuro, que nós mantenhamos o nosso quarto escuro, de preferência equipamentos eletrônicos longe da nossa cabeça, né? Pelo menos 1 metro, 1,5 metro de distância. Desliguemos aparelhos como televisão, por exemplo. São todas situações que vão prejudicar de uma maneira muito grande a nossa qualidade do sono. Então é importante que nós busquemos essa questão e priorizemos o sono, né? E agora, no final, a gente vai comentar algumas outras questões. Já no Livro dos Espíritos, Kardec traz a questão 407, que diz o seguinte: é necessário um sono completo para que ocorra a emancipação da alma? Aí a resposta é não. O espírito recobra a sua liberdade, ou seja, ele se emancipa quando os sentidos se entorpecem só, né? Então, desde que haja uma prostração das nossas forças, já ocorre a emancipação da alma. Então, por exemplo, isso nos traz muito a questão dos pacientes terminais, né? Com grande debilidade física, pacientes com muita a senilidade também, a questão da senilidade. Então, os pacientes que estão cada vez mais idosos, é como se eles estivessem se preparando, né? Com as doenças degenerativas, estivessem cada vez mais se preparando para ir ao mundo ao qual nós pertencemos efetivamente, né? Nós somos espíritos caminhantes num corpo físico, mas cuja pátria espiritual verdadeira é a pátria espiritual, é o mundo espiritual. Isso nos faz lembrar aqueles entes queridos que já estão doentinhos e que falam, olha, chamam os familiares pelo nome. Irmãos que já desencarnaram, pais, mães, ou seja, eles estão observando o mundo espiritual. E também cabe um adendo aqui para vocês,
para quem convive com esses pacientes que estão nessa questão de senilidade, deficiência já, debilidade, que nós procuremos validá-los, falarmos coisas boas a respeito do que fizeram na vida, das qualidades, para que eles possam ir ao encontro de entidades, não só os familiares, entidades boas que possam auxiliá-los. Diferentemente, se mantivermos os ambientes dos idosos e dessa questão das patologias mais pesados, favoreceremos assédio a esses de entidades não tão harmoniosas. Então, é importante prestarmos atenção, né? Colocarmos uma música no quarto desses pacientes, quem gosta de acender incensos, fazer orações, isso tudo seria muitíssimo importante para garantirmos esse convívio com dessas pessoas com a espiritualidade amiga. Falar um pouquinho dos sonhos, além da parte espiritual aqui. O sonho, que a gente fala assim, sonho fisiológico, né? É um tipo de sonho ligado às necessidades físicas. Então, por exemplo, quando você tem uma alimentação muito pesada à noite, você não consegue muitas vezes sutilizar o seu perispírito, e aí o espírito fica muito próximo daquele corpo devido à densidade, à necessidade de fazer as atividades fisiológicas funcionarem de uma maneira efetiva. Por isso que os antigos falam, não come muito, faz refeições mais leves. A medicina antroposófica, ela contraindica, por exemplo, a ingestão de carne no jantar. Ela fala que realmente você não estará preparado para um sono mais agradável. E os psicólogos relatam um sonho psicológico, que ele diz que exprime também nossos estados mais íntimos, relacionados com algumas preocupações, né? Então, preocupar-se com algo que muitas vezes não vai acontecer. Então, é muito importante que na hora que vamos dormir, que passamos a espiritualidade, para que a gente deixe aquilo lá, para pensar num outro dia, num outro momento, né? Tem uma psicóloga muito querida que me ensinou uma coisa muito importante. Ela dizia assim: quando você estiver muito sobrecarregado, faça anotações. Pegue 3 parâmetros. Escreva assim: as coisas que eu preciso resolver em um dia. Aí você vai ver que já tirou mais de 10 questões que você está nervoso, preocupado. As coisas que eu vou precisar resolver em até 3 dias também vai tirar uma preocupação. E as coisas que eu posso resolver em até uma semana, 10 dias, um mês. Então a gente percebe que às vezes você leva para a cama, para o sono, aquela preocupação que não é para você procrastinar, não vou resolver meus problemas, mas é para você colocar cada coisa no seu tempo. Jesus dizia, já basta os problemas de hoje, né? Para que se preocupar com os de amanhã? E aqui eu coloquei um slide para vocês acerca da sintonia, que é a matriz de toda a inter-relação, tanto do plano físico como no plano espiritual. E nós percebemos que isso no plano espiritual, quando nós não temos mais o corpo físico como um agente de blindagem, é mais complicado. Por isso que é importante que nós consigamos treinar aqui no plano material, substituir pensamentos ruins por bons, elevarmos nossa sintonia, para que realmente, quando nós fizermos o desencarne, nós possamos estar um pouco mais leves. Então, sempre vibrar em pensamentos alegres. No Livro dos Espíritos, existe uma pergunta, 404, mas o que pensar do significado dos sonhos?
aquela significação que trazem alguns oraculistas, alguns até psicólogos, né? Então, segundo a doutrina espírita, não existem ligações de uma situação com a outra conforme o sonho. Sonhar com cobra é traição, né? Enfim, por exemplo, não existe essa significação. Os psicólogos analisam sim, mas os conteúdos inconscientes para o autoaprimoramento. Então é muito importante, muitas vezes, você relatar para o seu terapeuta, mas não que exista aquela correlação como o folclore, vamos assim dizer, apresenta, né? Aqui, no Livro dos Espíritos, acho que faltou uma foto aqui, ele diz o seguinte sobre as obsessões oníricas. O que são isso? Onírico é sonho. São as obsessões que nós acumulamos e sintonizamos e aprendemos durante o nosso sonho. Então ele diz assim, 75% das pessoas que se libertam do corpo durante a noite, elas vão ter com seus obsessores. Por quê? Porque elas possuem ligações que são vícios, sensações ainda de prazeres físicos de baixa vibração, que faz com que a hora que o corpo, o espírito se emancipa do corpo, elas acabam tendo esta questão de sintonizar, né? Então tem algumas preparações que eu coloquei para vocês para que a gente tenha sonhos edificantes, né? Ou seja, higienização mental, a quietude, movimentos respiratórios também, leveza de pensamentos, a musicoterapia ajuda demais. Hoje tem umas músicas, eu não consigo me lembrar agora o nome, mas são músicas já com frequências características para aquietarmos nossa mente. Fazermos orações antes de dormir, uma alimentação frugal, leituras edificantes, termos foco em lembranças positivas e situações que sutilizem o nosso corpo físico. Só lembrando aqui desse foco em situações positivas, acontece o seguinte com a gente. Durante o decorrer do dia, nós passamos por várias atribulações. Aí o que acontece? Vamos supor que eu cometi 10 atitudes, 8 foram satisfatórias, mas 2 eu não consegui fazer direitinho, como mandava o figurino. Na hora de dormir, ao invés de eu focar nas 8 positivas, eu fico lá me alfinetando, me criticando, nessas que eu não dei o melhor de mim. É importante que a gente se avalie, claro. O próprio Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, repassemos o dia. Mas isso na hora de dormir, é importante que acolhamos os nossos erros. E lembremos também de coisas positivas. Por exemplo, dei passagem no trânsito para alguns veículos que estavam na fila. Por quê? E colocar o porquê também. Porque sou uma pessoa generosa. Então você vai dormir com a generosidade primando no seu espírito. Isso a hora que você for ao encontro de entidades afins, serão entidades que estarão vibrando nessa frequência. Então, importante que pontuemos nossos erros sim, mas que não fiquemos presos a esses erros para que não baixemos a nossa frequência. Então, não é necessário, é importante lembrar que o nosso cérebro físico, ele não registra as experiências fora do corpo. Então, muita gente fala, poxa, eu sonho, não me lembro nada, né? Porque não é o cérebro físico. O cérebro físico, ele é tridimensional. E a nossa alma
Nosso espírito se expande a partir de 4 dimensões. Quando chegam as memórias à nossa tridimensionalidade, elas chegam truncadas. Então a gente sonha, infelizmente, poxa, queria tanto, sonhei com tal pessoa, eu gostaria tanto de me lembrar dela, eu gostaria de lembrar desse sonho, né? Sim, um pequeno registro inconsciente. Mas o registro mesmo, a grande recordação, é feita pelo nosso perispírito, né? E o cérebro perispirítico é sutil, é de uma matéria que a espiritualidade chama de quintessência. É uma energia quintessenciada, ou seja, é uma cópia ipsis literis do nosso corpo físico, porém sutilizada, diáfana, transparente, que passa paredes. Então, nós precisamos sutilizar o nosso perispírito para que as lembranças sejam captadas. E os nossos sonhos, eles nos direcionam, né? Eu coloquei um slide sobre direcionamento dos sonhos, porque o sonho, ele nos direciona para os nossos interesses. Então, por exemplo, a pessoa que é viciada, durante o sono, ela vai fazer o quê? Ela gosta do vício, ela gosta da bebida, ela gosta do cigarro, ela gosta das drogas. Então, ela vai ter com esses. Por isso, gente, que é muito, muito complexo, a complexa questão da cura de vícios. É muito complexa. O religioso vai procurar um templo. A alma caridosa, ela vai ao encontro de entidades afins, até para assistir necessitados. Então, nessas catástrofes, nessas guerras que acontecem, infelizmente, né, muito em nosso mundo, essas almas, elas vão necessitadas. É interessante uma vez comentar aqui com vocês uma experiência pessoal. Eu recém havia chegado para Sorocaba, não tinha ainda nenhuma casa espírita, e tinha um local no centro da cidade, que era uma sede da União das Cidades Espíritas, que dava passe. Então, quando eu estava meio assim carregadinha, falei, ai meu Deus, preciso tomar um passe. E eu estava com uma lombalgia muito grande, muito grande, muito grande, falei, gente, eu vou lá. Aí a hora que eu cheguei, a médium disse para mim assim, você está com um cachorro acolado em você. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Ela falou, porque essa noite tinha tido um deslizamento de terras naquela região serrana do Rio de Janeiro. Então, você foi ajudar e o animal quis ficar com você. Mas é importante você, a hora que levanta, agradecer e deixar ir quem estiver para ir. E ficar só com o que é de você, nesse plano material. Então eu fiquei feliz, né? Sofri porque eu fiquei com essa presença do animal que acabou ficando comigo, mas eu fiquei feliz por ter tido a oportunidade de ajudar. E eles dizem também que aqueles que são interessados em aprender, eles vão para muitas escolas no mundo espiritual. Eu me lembro que uma vez eu fui a um encontro de nutrição, que é uma área que eu gosto também muito, e eu encontrei uma prima minha desencarnada, muito estudiosa, desencarnou com 29 anos, e ela falou para mim, Júlia, que bom te encontrar aqui, porque também estou em franco estudo. Então acho importante, né? Essa minha prima querida chamava-se Patrícia. Então, o sonho, ele vem a ser uma grande oportunidade evolutiva. Cada vez que sonhamos, recebemos energias de bênçãos que nos fortalecem cada dia em nossa jornada evolutiva. A espiritualidade, ela nos oferece recordações de nossos compromissos kármicos. Então, tem pessoas que dizem assim, puxa vida, por que será que eu tenho aquele sonho repetitivo, né? Vira e mexe, eu sonho
com alguma coisa, a casa está inundando, é uma repetição, eu estou procurando alguém no encontro, acordo até cansada de tanto procurar. Segundo a espiritualidade, esses sonhos, eles são desafiadores e repetitivos porque são justamente, muitas vezes, grandes conteúdos de nossa proposta kármica. Então é alguma coisa que nós precisávamos fazer nessa vida, precisamos fazer, e nós estamos procrastinando. Então procure prestar atenção, se necessário, nesse caso, cabe aqui um psicólogo, porque é uma análise de um conteúdo, não uma relação, né? Como eu disse, mas é um conteúdo inconsciente. Mas a espiritualidade nos diz que é uma lembrança de um gatilho que nós não estamos apertando. Nós temos contatos com memórias inconscientes. O Richard Simonetti nos disse uma vez que aqueles sonhos que se repetem muito em branco e preto são memórias de nossos inconscientes que nós precisamos nos utilizar para desenvolvermos. Outra coisa maravilhosa que o sonho nos traz, gente, encontros com entes queridos, desencarnados, isso é muito importante, né? Eles vêm nos ajudar, eles vêm matar saudades, eles vêm nos orientar, porque quantos teriam a oportunidade de uma reunião mediúnica, de um encontro numa reunião? São muito poucos. Então esses entes amados, eles vêm nos auxiliar, nos nutrir de amor. É aquela mãe que perdeu o filho, jovem, e ela se encontra com ele e aí não se lembra, mas cada vez mais a saudade vai minimizando, a aceitação vai acontecendo. Por quê? Porque a espiritualidade amiga, ela cuidadosamente, ela prepara esses encontros. Até me emociono quando falo disso. Intuições e uma oportunidade, gente, de trabalho assistencial e mediúnico. Também frequentamos reuniões mediúnicas na espiritualidade, assim nos dizem as obras de André Luiz. Então eu queria agora aqui agradecer a vocês. Eu sei que foi como diz, uma pincelada acerca dos sonhos, mas vale muito a pena nós percebermos a necessidade de um sono reparador, para que tenhamos horas de sono, ciclos, cada ciclo dura mais ou menos 90 minutos, que tenhamos vários ciclos de sono, para que possamos aproveitar não só uma questão, mas muitas questões que o ato de dormir, o ato de repousar nos proporciona, além de fortalecermos nossos corpos, né? Emocional, físico, né? E os nossos corpos sutis. Então, fica aqui o meu grande abraço, a minha gratidão a vocês e a sugestão para novos temas. Muito obrigada, fiquem com Deus.